Oi pessoal, aqui nós vamos para a nossa segunda aula de instrumentação para ensino de física do ensino médio. E hoje nós vamos falar de um tipo de instrumento muito essencial nos dias de hoje, que é o livro didático. Então nessa nossa aula nós vamos dividir em dois momentos. No primeiro momento nós vamos falar do uso do livro didático de modo geral. E no segundo momento nós vamos falar mais voltado para a física. Para começar, nós vamos falar sobre como você deve analisar o livro didático. Vamos falar também dos aspectos sobre o livro didático como instrumento de ensino. Vamos falar de como você deve escolher um livro didático. E também nós vamos falar dos elementos do livro didático. Então, pessoal, qual é a definição de um material didático? Nós estamos falando do livro didático. Será que ele, por definição, também é um material didático? A definição do material didático: todo material usado de maneira sistemática e metódica no processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, qualquer material que você escolher, que você utilize ele para que ocorra o ensino-aprendizagem utilizando um método, e ele sendo sistemático aqui dá uma ideia aqui de você fazer um planejamento geral para um específico, ou seja, trabalhar através de um sistema. Sistemático aqui está relacionado com objetivo, no caso aí o objetivo de ensino-aprendizagem. Então a gente pode definir que o livro didático pode ser um material didático. Deixando claro esse pode ser, porque vai depender muito de como você está utilizando ele nesse processo de ensino-aprendizado. Nós vamos estar discutindo alguns aspectos nessa aula e na próxima. Para quem foi escrito o livro? Foi para o professor? Foi para o aluno? Quem são os agentes que utilizam o livro didático? Bem, você pode estar falando que o livro foi feito para o aluno. Outros podem estar falando que foi voltado para o professor. Na realidade, o livro, o objetivo principal do livro é o aluno. Mas pelo fato dele ter o objetivo, o aluno, não quer dizer que ele também não seja feito para o professor. Mas o objetivo de usar para aluno e para professor são diferentes. O aluno está vinculado à ideia de aprendizagem, e já para o professor vai para uma ideia de instrumento de ensino. Então o professor, ele utiliza também do livro, mas não para aprender, e sim como uma ferramenta que ele pode estar utilizando em sala de aula. Agora nós vamos analisar o que o livro deve ou não ser. Será que o livro ele é um instrumento de ensino? Sim. A gente viu nas nossos slides anteriores que o livro ele pode ser sim um instrumento de ensino. Mas vai depender muito de como o professor vai estar utilizando ele, certo? Lembrando que o simples fato do livro estar com o aluno não quer dizer que ele vai ser um instrumento de ensino. Esse instrumento de ensino ele só é realmente válido quando o professor utiliza ele no processo de ensino-aprendizagem. Então, se o aluno tem um livro e o professor não utiliza, então o livro não é um instrumento de ensino nessa situação. O livro não deve ser o orientador da aula do professor. Por que que não? O livro ele não é voltado para um aluno específico, ele é muito geral. Então, o livro ele deve ser apenas uma das ferramentas que o professor deve estar utilizando em suas aulas. Assim também, o livro também não pode ser a fonte principal do processo de ensino-aprendizagem. A aula do professor ele não deve estar vinculado apenas com o livro. Eu acredito que vocês já devam ter visto algumas aulas onde o professor ele segue à risca o livro didático. Mas ele colocando o livro didático no altar do processo de ensino-aprendizagem,
vai fazer com que ele deixe alguns alunos fora do processo de ensino-aprendizagem. Porque tem alunos que realmente aprendem melhor guiados pelo livro e tem alunos que não, que preferem outras formas, como vídeo, como revistas, como notícias, como na internet. Então, o professor ele tem que ser capaz de utilizar diferentes instrumentos de ensino. Então, quando você coloca apenas o livro didático como material de ensino, você está deixando de lado uma série de outros instrumentos que poderiam estar sendo utilizados. Então, pessoal, para a escolha do livro didático, você tem que ter uma concepção de que não existe um livro didático perfeito, pois o livro ele foi feito para um aluno genérico. Então você tem que se adaptar a esse aluno. Então quando você pega um livro, esse livro ele não vai servir para todos os alunos. Ele vai servir para uma certa quantidade de alunos. Então qual é o seu papel? É escolher aquele livro que você possa pegar uma maior quantidade de alunos possível. Mas você tem que ter isso em mente de usar outras ferramentas, porque o livro didático ele não vai servir para todos os alunos. Então, cabe ao professor a escolha do livro didático. Porque como ele tem o domínio do conteúdo, ele tem que saber quais são as melhores ferramentas para ele utilizar no processo de ensino-aprendizagem. Outro aspecto na escolha do livro didático é alguns critérios que você tem que ter na hora de você escolher o livro didático. O primeiro deles é a questão da formação dos professores. Tem autores que eles têm uma formação pedagógica, tem outros que têm uma formação complementar, mais tecnológica. Então, a questão da formação dos autores do livro, ele vai dar uma característica do tipo do livro que ele escreveu. Por exemplo, um professor de física que, por exemplo, ele é engenheiro também, então ele vai, no livro que ele escreveu, vai ter alguns aspectos da sua formação. Se ele também é na área de ensino de física, ele vai estar voltado mais para a parte didática. Então, você escolhendo os autores do livro, de acordo com a sua formação, você pode ver que dentro daquele livro tem alguns aspectos referentes ao seu estudo em particular. Então, é importante você, quando escolher o livro didático, também ver a formação dos professores. Outro aspecto importante é a questão da estrutura do livro, ou seja, o livro é dividido por capítulos, o livro é dividido por unidades, o livro é dividido por aula. Então isso aqui você tem que estar atento, por quê? Porque se você for utilizar ele nas aulas de física, você tem que ver se ele está adequado com o seu planejamento de ensino. Outro ponto importante é a questão da apresentação dos conteúdos. Como assim a apresentação dos conteúdos? É como ele aborda os conteúdos de física em especial, né? Ou seja, se ele está contextualizando, como ele está fazendo os exercícios, se ele faz uma reflexão da ciência, se ele envolve os conceitos de tecnologias, se ele está relacionando com o cotidiano. Então essas séries de coisas você tem que estar atento se você vai estar utilizando o livro didático em suas aulas. Então, esses aqui são os pontos principais, né? A questão das atividades práticas, a interdisciplinaridade, os exercícios e os objetivos. Todo livro, pessoal, todo livro em si, ele tem um certo objetivo. Então, por exemplo, é difícil você falar assim, qual é o melhor livro para você estudar? Vai depender muito do objetivo. Por quê? Porque vamos supor que você tenha uma turma mais avançada. Então, ele vai ter um livro X. Porque como ele já está avançado, você pode estar trabalhando com ele num certo nível. Agora, vamos imaginar que você esteja em uma escola pública e que as turmas apresentam uma série de dificuldades de aprendizagem, relacionado principalmente à falta de conhecimentos prévios. Então você tem que utilizar um livro Y que se adeque ao nível dos estudantes. Então por isso que é importante você saber escolher bem um livro didático. Por essa aula a gente encerra. Na próxima aula nós vamos falar mais específico do Plano Nacional do Livro Didático e também da questão da física em si.